Bom dia a todos e bom dia a todas. Eu sou o Vitor de Oliveira, aluno estagiário da UFO, e junto com o meu grupo Amanda e Gustavo, produzimos e gravamos essa aula sobre Roma Antiga, a sua cultura e influência milenar. Roma Antiga, cultura romana e heranças culturais. O que seriam? Espero que todos gostem. Primeiramente, gostaria de situar Roma geograficamente no globo, e para isso eu peguei prints do Google Maps mesmo, só para terem uma noção de onde fica essa cidade. Essa primeira aqui, a cidade atual, mas na sua fundação ela era muito menor, porém também já foi muito maior na era do Império, por exemplo. Uh, Aqui a gente tem a cidade de Roma em relação à Itália e também no Mar Mediterrâneo, Mar Tirreno. Na próxima tem Roma em relação à Europa, Oriente Médio e o Mar Mediterrâneo. E também aqui o norte da África, se vocês puderem perceber. E no outro, a gente tem ela em relação ao globo quase por inteiro, né? Em relação à América e à África. Eu tomei o cuidado de situar a nós mesmos aqui. Ó, dentro do quadrado amarelo eu coloquei Minas Gerais e aqui seria, nesse pontinho seria mais ou menos o Triângulo Mineiro, onde nós estamos. Então, como podem ver, é um lugar muito distante de nós, tanto no tempo como no espaço geográfico. Mas foi um povo tão influente e importante no passado que por isso precisamos estudá-los até os dias de hoje. Conhecer a eles é, de certo modo, conhecer a nós mesmos. Bom, Roma é dividida historicamente em três grandes períodos políticos, sendo eles a monarquia, a república e posteriormente o império. Suas origens remontam à lenda de Rômulo e Remo. Segundo esta, que é narrada pelo poeta Virgílio na sua obra Eneida, os romanos descendem de Enéas, um herói troiano que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos, por volta de 1400 a.C. Reza a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, foram jogados no rio Tibre, por ordem de Amulio, usurpador do trono. Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltam para destronar Amulio. Os irmãos recebem a missão de fundar Roma em 753 a.C. Rômulo, após certos desentendimentos com o irmão, assassinou-o, se transformando então no primeiro rei de Roma. Aqui a gente tem uma imagem representando os dois garotos sendo amamentados por uma loba, e no fundo o Coliseu, que é um aspecto da cultura romana. E eu acho que é interessante notar nisso que a cidade já nasce sob um assassinato por conta de uma posição política, a de rei, no caso. E você que pensa que brigar com um parente por política era algo completamente novo, pois veja que os romanos já faziam isso há muito mais tempo que nós, e de uma maneira muito mais radical. Mas na realidade, Roma formou-se da fusão de 7 pequenas aldeias pastoris, de pastores latinos e sabinos, situadas nas margens do rio Tibre. Depois de conquistada pelos etruscos, chegou a se tornar uma verdadeira cidade-estado. Mas, independente de Rômulo e Remo, a história de Roma é marcada por sangue, mentiras e traição, mas também marcada por honra, glória, conquistas e prazeres. Vamos adiante para conhecer mais dessa cultura. Aspectos culturais da Roma Antiga. Vamos começar a falar sobre o politeísmo romano. Politeísmo é diferente de monoteísmo. Poli vem de muitos e mono vem de um. É a crença em muitos e diferentes deuses e deusas e também semideuses. Semideuses é um metade humano, metade deus, que geralmente vem da consumação de um deus com um mortal. Não eram nem do bem nem do mal, mas ambos, feitos à imagem e semelhança do próprio homem, pois eles personificavam as qualidades e os defeitos humanos. Sentiam ciúmes, inveja, amor e ódio. Eram também divididos hierarquicamente entre os deuses mais importantes e os menos importantes. Controlavam as forças da natureza e os festivais de honra e mesmo os sacrifícios feitos a eles ajudavam a garantir boas colheitas e também na hora da guerra. Agora falarei um pouco de alguns desses deuses do panteão romano. O primeiro deles
Mercúrio, ou Mercúrios do latim e Hermes em grego. Deus mensageiro dos deuses, quase um menino de recado. É o deus da sorte, do sono, da magia, das viagens, das estradas e também do comércio. Suas características eram representado como um jovem belo e atlético, portador de sandálias mágicas, que lhe garantiam velocidade e agilidade em tudo que precisasse. O próximo, a deusa Vênus, ou também Afrodite, deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Era o modelo ideal de beleza feminina para os antigos, tanto romanos como gregos. Representada como uma mulher jovem, uma das mais famosas e cultuadas. Era casada com Vulcano, e mãe do Cupido e amante do deus Marte. Deus Marte, ou Ares, deus da guerra, perigoso e insaciável na batalha. Pouco popular entre os demais deuses, porém muito cultuado pelos homens, principalmente nos períodos de guerra. Era representado com uma lança e com um capacete. E também é amante da própria cunhada Vênus, ou Afrodite, anteriormente citada. E ele é o pai do filho dela, ou no caso o Cupido. Adiante. Deus Júpiter, ou em latim Lúpiter, e também Zeus. Deus governante dos deuses, pai de muitos deuses e de muitos seres humanos, Deus supremo dos céus, representado em um trono ao lado da águia e segurando um raio, como vocês podem ver na imagem. Curiosidade, mesmo casado com Juno, ou a Hera em grego, ele era um deus que adorava pular a cerca. Até por isso ele se tornou pai de muitos. Fazia isso tanto com deusas e mesmo com mortais, ou seja, as mulheres humanas, sendo pai de Ares, Dionísio, Apolo e entre outros. Saturno, deus do tempo, rei dos titãs, pai de Júpiter, Netuno, Plutão, Juno e Ceres. Um deus que devorou os próprios filhos, com exceção de Júpiter, ou Zeus, o anteriormente citado. Foi derrotado por este filho quando se tornou adulto, sendo então forçado a ressuscitar todos os seus irmãos. Netuno, ou Neptunus em latim, e Poseidon em grego. Deus dos mares, tempestades e terremotos, protetor da água salgada e também dos marinheiros. É representado sempre com barbas e portando um tridente, um dos mais cultuados e temidos, pois irritava-se com facilidade. Morava no fundo do mar e era associado às tempestades e maremotos. Para quem conhecer os filmes de super-herói, recentemente lançaram um, que está logo aqui, Aquaman, da DC, e o diretor desse filme inspirou-se exatamente no deus Netuno, ou Poseidon, na sua narrativa. Percebam só, ele está no fundo do mar, um homem de barbas e portando um tridente. E também com físico de herói, né? Próximo, Deus Plutão, ou Hades, do grego. Deus do reino dos mortos, que é uma espécie de inferno. É o deus da riqueza, pois era o dono de todos os metais preciosos dos mortos e também dos vivos. Hades é sempre representado ao lado do seu cão, Cérbero, em latim Kerberos, que é um cão de guarda, do qual guarda a entrada do mundo inferior, ou seja, guarda a entrada do reino de Hades. Curiosamente pensando, na medida que ele é um cão de guarda do mundo inferior, que no caso é o reino de Plutão, e a gente pode notar que desde os primórdios da era humana, da história, os cães já eram utilizados como guardas em propriedades privadas. Febo, ou Apolo, deus irmão gêmeo de Diana, ou Artemis, filho de Zeus, ou melhor, Júpiter, e sua mãe era Letona, ou em grego Leto. Deus Sol era tão brilhante em sua carruagem quanto o próprio Sol. Um dos mais amados pelos mortais, homens, pois ele era um deus das ciências e um mais justo e também tolerante.
Percebam nessa imagem aqui à esquerda que o deus Apolo aparece com um sol de fundo, sempre brilhante, no alinhamento de sua cabeça. Isso, em quase todas as imagens encontradas no Google, ele está sendo representado assim, com esse sol de fundo. E por isso também se torna o deus Sol. Próximo, Baco, ou Bacchus, de latim, e Dionísio, em grego. É o filho de Júpiter e de Semele. Segundo a mitologia, Semele era uma mortal, filha de Cadmo e de Hármonia. A mãe morreu na gestação, mas Júpiter, o seu pai, o salvou da morte, e assim nasceu Dionísio, ou Baco, deus do vinho, e sendo ele o único semideus do Olimpo. Deus do vinho, das festas e da natureza, da fecundidade e da alegria e também do teatro. Por esses motivos, era um deus muito popular entre os mortais, sempre representado com um cálice de vinho e, na outra mão, um cacho de uvas. Curiosamente, o solstício de inverno, que costuma ser na data de 25 de dezembro do hemisfério norte, é comemorado também o aniversário do deus Baco. E, curiosamente, ele também era um deus que tinha o poder de transformar água em vinho. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Como podemos perceber, todos os deuses romanos tinham um equivalente grego. Todos os nomes deles têm um referencial em grego. Por que isso ocorre? Os romanos consideravam os gregos um povo muito inteligente e, por isso, literalmente copiaram deles todo um panteão de deuses e de sua mitologia e os adaptaram à religião latina romana. Eles literalmente fizeram como aquele colega folgado e enrolado que pega o trabalho de um colega CDF, ou melhor, um nerd da sala, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, modifica apenas o nome e entrega para o professor. Ou no caso aqui, e adere à religião. Vamos adiante. Aqui eu trouxe uma imagem do sistema solar. Percebam que todos os planetas recebem nomes baseados nos deuses romanos. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, todos esses nomes dos deuses que eu acabei de dizer. E notem também que, por exemplo, Marte é o deus da guerra e o planeta Marte ser um tanto vermelho, o vermelho lembra sangue, por isso foi associado ao deus. Ou no caso de Júpiter, o maior dos deuses, e aqui a gente tem um planeta que é o maior de todos, associado a ele também. Isso tudo para mostrar que a partir do período de renascimento, em que se tentava resgatar determinada cultura e conhecimento dos antigos romanos, eles influenciaram a cultura do mundo ocidental, particularmente. E principalmente também em termos de nome científico, o nome é dado em latim. Outras heranças culturais que os romanos nos deixaram vai ser a influência linguística do latim no português e também o teatro do espetáculo, dos gladiadores aos palcos e também a alguns ringues do mundo de hoje. Mas essa quem vai contar para vocês é a minha colega Amanda, e passo para ela agora. Agora nós vamos falar um pouco sobre a contribuição da língua latina. De certo modo, podemos dizer que a própria língua latina é de fato uma das maiores heranças da cultura romana. Assim como o próprio nome implica, elas são derivadas originalmente do latim. Podemos tomar como exemplo outras línguas que também têm a mesma gênese, como a italiana, a espanhola, o francês e também o romeno. Nossa língua nasceu do latim românico e sofreu mudanças ao longo do tempo pelo povo lusitano. É necessário compreender que uma língua é formada a partir de relações culturais, que ao longo do tempo vão gerando mudanças na original. Foi assim com o latim para o português de Portugal, da mesma forma como foi para o nosso próprio português. Desse modo, graças à nossa herança latina, caso nós quiséssemos aprender alguma dessas línguas, não seria tão difícil quanto aprender o alemão, o mandarim e o hindu, que possuem estruturas diferentes.
Outra grande contribuição do latim é a sua utilização como linguagem científica, sendo usada como linguagem padrão para termos científicos por algumas razões, dentre elas o fator da universalidade dos termos. Outra razão é que, por ser uma língua morta, ou seja, que não há mais reais falantes, ela se mantém inalterada, o que faz com que possamos ter termos que permaneçam sem alteração para qualquer cultura. Portanto, o que precisaríamos de uma longa explicação em algum idioma pode ser simplesmente explicado com um termo em latim. Agora vamos falar sobre os gladiadores. Vocês já ouviram falar sobre eles? É importante pensarmos sobre quem eles eram. E é bem comum vermos em filmes lutas que os levam à morte no Coliseu, como no filme Gladiador de 2000. Mas será que realmente acontecia dessa forma? A história diz que não. Pelo contrário, talvez seria até mais correto pensarmos os gladiadores como se fossem, comparando com a atualidade, lutadores de WWE, que é uma luta encenada. A luta entre gladiadores não tinha a intenção de ser uma luta até a morte, mas sim uma performance que agradasse o público. Até porque treinar um gladiador não era algo barato. E por mais que houvessem riscos, mortes eram raras nesses confrontos. Nesse sentido de performance, haviam vários tipos de gladiadores que utilizavam diferentes tipos de armas e equipamentos específicos. Mostraremos aqui alguns dos mais famosos tipos de gladiadores. Temos os Murmillo, Secutor, Provocator e Equus. Cada um desses 4 tipos de gladiadores utilizava o mesmo tipo de arma, sendo o Equus uma exceção, já que este poderia estar equipado com uma lança, no caso, uma gladius, que era um tipo de espada romana. Os 3 primeiros possuíam escudos que se assimilavam àqueles das tropas romanas, enquanto o quarto usava um escudo redondo, característico da cavalaria. Estes gladiadores seriam baseados nas próprias tropas romanas. Dentre esses 4, talvez o mais distinto fosse o Equus, que era um tipo de gladiador que lutava montando um cavalo, usando apenas uma roupa de linho, um pano. Os outros 3 grupos de gladiadores são os Traex, ou Thracian, Oplomacos e Retiários. O Traex era bem similar ao Murmillo, sendo uma versão com armamentos mais leves, um escudo menor e uma espada curvada, sendo baseados nos soldados trácios. Já o Oplomacos era baseado nos soldados gregos, os hoplitas, usando uma lança e um escudo redondo, às vezes meio cilíndrico ou quadrado. Ambos usavam proteção para as 2 pernas, pois possuíam escudos menores, enquanto os murmilos, secutores e provocatores, por conta de possuírem escudos maiores, apenas utilizavam proteção na perna que ficaria frente ao escudo. Talvez o mais curioso destes 3 fosse o Retiários, que não possuía praticamente nenhuma proteção, salvo o braço que empunhava seu tridente. Era de fato uma das classes mais ágeis de gladiadores, com um armamento mais leve, possuindo ferramentas de imobilização, como uma rede que usualmente carregava pequenos pezinhos para deixar mais difícil o oponente escapar de dentro dela. Assim como os oplomacos, eles levavam adagas para combate a curta distância. Assim como podemos ver nesses 6 tipos de combatentes, cada um deles leva uma manica. Essa proteção do braço, que às vezes era apenas de tecido, outra de bronze, para a proteção do braço em que empunhavam suas armas, que era sempre mais vulnerável durante o combate. É importante compreendermos que esses gladiadores não combatiam aleatoriamente entre si. Pelo contrário, seus tipos eram organizados para combater outros tipos específicos de gladiadores. Os ecos, por exemplo, sendo gladiadores a cavalo, apenas lutavam entre si. Vejamos outros grupos de embate. Os secutores versus retiários, enquanto os murmilo, Traex e Oplomacos lutavam entre si.
Não em um embate de 3, mas normalmente em embates de 1 para 1. Bom, pessoal, essa imagem do fundo é da área de dentro do Coliseu, onde os gladiadores lutavam e encenavam as suas batalhas. E chegamos ao fim. Essa aula foi produzida por Amanda Caldas, Gustavo Soares, colaborou na pesquisa e edição, e eu, Vitor Oliveira. Se você gostou da nossa aula, deixe um seu like e se inscreve no canal. Se não gostou, você pode deixar o seu like e se inscrever do mesmo jeito, não tem problema. Muito obrigado a todos e até a próxima.